Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Esdras. Lá no capítulo 10, no capítulo 9. Quantos dirigentes de grupo familiar estão aqui nessa noite? Só levanta a mão assim para eu. Quantos anfitriões de grupo familiar estão aqui nessa noite? Levanta essa mão assim. Então, querido, vou te deixar uma missão. No seu grupo familiar, nessa quarta-feira, na quinta ou no sábado, você vai ser um canal de Deus para levar essa palavra para o seu grupo familiar com a mesma empolgação com que eu vou ministrar essa palavra aqui para você. Eu não estou menos empolgada ou mais empolgada porque nós estamos com a falta de alguns irmãos. Eu estou empolgada com a palavra do Senhor, porque ela vai falar aos nossos corações, assim como falou ao meu coração, e ainda se tivesse uma pessoa, eu faria da mesma forma, como faço no Nova Criatura, quando às vezes só tem um aluno, eu faço porque a palavra do Senhor está sendo liberada. Mas você aproveitou a oportunidade de estar aqui hoje. Mas você também vai aproveitar a oportunidade de, no seu grupo familiar, vocês também ovelhas, membros do grupo familiar, de levar essa palavra, porque essa palavra é para todo o núcleo em Jardim Esperança. Não é só para nós que estamos aqui, mas eu creio que de uma forma especial, nós que estamos aqui hoje, vamos beber primeiramente dessa fonte. Então aproveite aquilo que o Senhor vai falar e já está falando aos nossos corações. Amém? Aqui em Esdras capítulo 9, está falando sobre a oração e confissão de Esdras. É um tempo em que Deus, Ele proporciona ao povo de Israel uma restauração profunda. O povo estava exilado, completamente escravo, preso na Babilônia. E num determinado momento, Deus usa Ciro, não é o seu Ciro que está aqui, mas é Ciro, o rei da Pérsia. Deus usa o rei da Pérsia, Ciro, para promulgar um decreto onde libertaria esse povo de Israel e com a finalidade deles voltarem para sua pátria de origem e reconstruírem a casa do Senhor. E nesse momento, Esdras, ele fica sabendo, na verdade é falado para ele, fica sabendo que o povo de Israel, mesmo depois de tudo que Deus havia feito para com eles, porque Israel tinha acabado, a pátria tinha sido completamente destruída, o povo que havia sobrado dessa destruição toda, de mortes, o povo que havia sobrevivido a todo esse ataque, que foi levado à Babilônia, eles, quando chegaram lá, eles se envolveram com mulheres que Deus havia dito que não se casassem, porque eram mulheres de outros povos, povos que eram idólatras, povos que adoravam outros deuses, e Deus havia dito que eles não se casassem com essas mulheres. E aquele povo que havia sobrevivido a esse ataque terrível, mas apesar de estar exilado e preso na Babilônia, estava com vida. Só que eles não valorizaram aquilo que Deus havia feito, a tudo que Deus havia feito naquele momento, de feito sobreviver esse povo. Eles não valorizaram isso e eles, mesmo assim, se casaram com mulheres de povos estrangeiros e eles então estavam em pecado. Eles pecaram contra o Senhor, transgrediram a lei de Deus e se envolveram com essas mulheres. Dessas mulheres lhes nasceram filhos. E aí um pecado que já havia sido consumado com essas mulheres agora começa a ter frutos. Eles começam a procriar e ter filhos desse relacionamento que Deus havia dito que eles não tivessem. E nesse momento aqui, no capítulo 9,
Esdras faz uma oração e uma confissão diante de Deus, porque ele se encontra completamente atônito com tudo que ele havia escutado a respeito do pecado do povo de Israel, dessa transgressão que eles haviam cometido se casando com essas mulheres. E no versículo 2, diz assim, vamos ler o versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, Esdras está dizendo, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos. E aqui ele continua a oração, e Esdras está completamente atônito, aflito, por conta do pecado daquele povo. E ele se coloca igualmente em pecado junto com o povo, porque ele faz parte daquele povo. Então, nós aqui como pastores, nós igualmente nos colocamos às vezes em aflição por conta de pecado de algumas pessoas. Nós nos colocamos também assim, às vezes nós ficamos aflitos, nós ficamos atônitos e nós passamos então, Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Eu estava ouvindo aqui, orando aqui, Senhor, nos perdoa, Senhor, orando em nome de nós, de todos, né? Nos perdoa, Senhor, porque às vezes não te buscamos como deveríamos, porque nós somos um corpo, certo? E Esdras estava fazendo isso naquele momento. Ele se colocava como ele estivesse em pecado também, porque ele fazia parte daquele mesmo povo. E aqui ele continua orando e falando com o Senhor, e no versículo 15 ele diz assim: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. E aqui Esdras expressa a culpa
do povo, que era culpa dele também. E aí, queridos, Deus me deu essa palavra e Ele me falou que hoje era dia de trazer esperança para todos nós. Nós que às vezes carregamos algum tipo de culpa, nós que de repente no ano de 2015 ouvimos tantas palavras sendo ministradas, seja aqui, seja no grupo familiar, no discipulado, em alguma reunião, ou alguma palavra que você ouviu pela internet, alguma coisa que Deus falou para você, e de repente você não conseguiu fazer aquilo que você ouviu. Você sabia o que você deveria fazer e você não conseguiu. Assim como esse povo sabia que não devia de tomar aquelas mulheres estrangeiras como mulheres, e assim eles fizeram e erraram. E a culpa se apoderou do povo. A culpa se apoderou deles porque eles sabiam que estavam errados. Eu não sei como foi o seu ano de 2015. Eu espero que nós tenhamos acertado mais do que tenhamos errado, falhado, pecado. Mas eu sei, queridos, eu sei que essa palavra é para nós. E para algumas pessoas, hoje muito especificamente, o Senhor quer falar. Talvez você está em culpa. Talvez você não se veja mais com esperança. Talvez você não tenha mais expectativa de vida. Porque você chegou até aqui tão carregado de culpa. Assim como esse povo estava. E você não vê um futuro para você. Mas o Senhor te diz nessa noite, ainda há esperança. O Senhor te diz nessa noite, independente de como você chegou aqui em janeiro, dia 3 de janeiro de 2016, há esperança para você. Eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar a sua casa, eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar aquela área que você tentou e você sabe que você está errado. E talvez você tomou aquele pecado como se fosse alguém da sua família, como eles fizeram. Eles se apossaram daquelas mulheres, se tornaram família juntamente com aquelas mulheres. Eles casaram com pecado. Talvez você casou com pecado em alguns momentos no ano de 2016. E você chega hoje se achando tão incapaz de ver um futuro, de ter uma esperança, de ter uma expectativa de vida para o ano de 2016. Mas o Senhor te diz nessa noite, eu sou a tua esperança. Eu sou a tua esperança. E você, com certeza, tem um futuro. Existe um futuro para você. Aqui no capítulo 10, diz assim, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, preste bastante atenção, querido, o que esse homem falou. Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Eu vou ler de novo esse versículo e você vai repetir comigo, ainda há esperança. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda, repita, ainda há esperança para Israel, para mim, para o núcleo em Jardim Esperança, para minha família, ainda há esperança. E diz assim no versículo 3, agora pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a sua lei. E aqui continua os versículos, dizendo como Esdras fez isso, como ele chamou príncipes para que esses homens fossem até esses príncipes, e como o pecado era muito grande, eram muitas pessoas, muitos homens que haviam pecado, casando-se com outras mulheres estrangeiras. Levou-se muito tempo para que
até sanasse esse pecado do meio do povo de Israel. Mas era necessário, para que se construísse uma nova vida na pátria deles, era necessário despedir as mulheres e os seus filhos. Agora, queridos, cá para nós, pensa bem comigo. Imagina que você constitui uma família, você toma essa mulher, você tem filhos com essa mulher, e de repente o povo precisa despedir essas mulheres e seus filhos por conta de não ser o que Deus queria. Eu não sei qual foi o pecado, eu não sei qual foi o erro, que você de repente casou-se com ele no ano de 2015. Mas o Senhor te diz nessa noite que você precisa despedir, você precisa mandar embora. Estão entendendo? Amém, queridos? Eu não estou falando de mandar embora sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos, estou falando de forma figurada, né? Simbolicamente ilustrando, fazendo uma comparação daquilo que o povo precisou fazer. Porque Deus queria reconstruir uma nova pátria, e uma pátria santa precisava ser purificada e ser regida de acordo com a lei do Senhor. A esperança, querido, para mim e para você, a esperança de um futuro. Existe um futuro, uma expectativa de vida no Senhor, que o Senhor te traz nessa noite. Eu não gosto muito desses papos, em 2016 vai ser tudo novo. Eu penso que não. Eu penso que vai ser novo conforme a nossa atitude. Se no meio do ano eu decidir que vai ser novo, vai ser novo. Mas se eu virar o ano e continuar com as mesmas atitudes, 2016 vai ser só uma virada de data, não é verdade? Então eu não gosto, eu não estou trazendo essa palavra hoje porque virou o ano. Eu penso que de uma forma, uma jesucidência, Deus ministrou que trouxesse essa palavra hoje. Mas não porque 2016 vai trazer coisas novas e diferentes. Coisas novas e diferentes serão tragas da parte do Senhor. Se nós nos voltarmos de fato para a lei de Deus, e se a nossa esperança estiver no Senhor, se a nossa expectativa estiver na lei do Senhor e na vida de Deus, com certeza 2016 vai ser um ano diferente. Com certeza 2016 vai ser recheado de coisas novas, de esperança, de vida, de uma família restaurada, de um emprego abençoado, de uma vida ministerial bem-sucedida. Mas a nossa esperança, a minha e a tua esperança, precisam estar no Senhor. E assim o povo fez. Assim, esse homem aqui no versículo 2 falou, no tocante a isto, ainda há esperança. No tocante, querido, ao pecado, no tocante às coisas boas que às vezes nós fazemos, mas que nos afastam de Deus, que nos distrai a atenção do propósito de Deus, no tocante a isto, ainda há esperança, ainda dá tempo de nós voltarmos e nos arrependermos, de dizer, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero viver o teu propósito para mim, Senhor, eu tenho uma esperança de vida, uma expectativa de vida no Senhor, e eu vou trilhar esse caminho que eu vou percorrer. Querido, se você chegou aqui nesta noite desesperançoso, se você chegou aqui nessa noite se sentindo talvez sem forças, eu quero com a palavra do Senhor reanimar o teu coração, encher o teu coração de fé, te deixar completamente cheio de fé para dizer que há esperança. A palavra do Senhor é esperança para nós. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, logo depois de Salmos, antes de Salmos, Jó, capítulo 14, abra lá, no versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz,
e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu preciso ler esse texto de novo, porque há esperança para a árvore, amém? Pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Aqui o Senhor está trazendo esperança a cada um de nós. Porque a planta, o tronco, mesmo cortado, a Bíblia está dizendo que mesmo envelhecendo a sua raiz, é capaz de dar novos brotos, é capaz de dar novas folhas. Assim é a nossa vida. Eu não sei o que aconteceu na sua vida em 2015, poxa, mas você está dizendo que a minha vida foi tanto um fracasso assim? Eu não estou dizendo que foi, como foi. Você sabe como foi. Eu só estou trazendo aqui nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração de esperança. Porque existem algumas áreas da nossa vida. Outras áreas vão muito bem. Mas existem algumas áreas da nossa vida que às vezes agarram, não é verdade? E a gente fica tão sem esperança. Será que existe jeito para isso? Será que existe esperança para isso na minha vida? Pois eu quero dizer que quanto a isto que você está pensando aí, a palavra do Senhor diz, como lá em Esdras, quanto a isto, capítulo 10, versículo 2, quanto a isto, ainda há esperança. E o que é que nós podemos e devemos fazer quanto a isto? Aí no versículo 3 do capítulo 10 de Esdras mostra que eles tomaram a atitude de despedir aquilo que era pecado no meio deles. Aquilo que transgredia a lei do Senhor. Queridos, nessa noite, que nós possamos despedir aquilo que nos afasta do Senhor. Que nós possamos despedir aquilo que nos faz desviar do propósito original de Deus. Que nós possamos despedir aquilo que nos faz transgredir a lei do Senhor. Porque assim o Senhor poderá nos abençoar com toda sorte de bênçãos liberadas nas regiões celestiais. Amém? Porque quanto a isto, ainda há esperança. Existe uma canção, né? Há esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança para você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Você pode levantar suas mãos nessa hora, querido, e declarar a vida de Deus, aonde você percebe que precisa dessa esperança do Senhor. Qual é a área da tua vida? Qual é a área da tua vida que precisa dessa esperança? Que precisa de um olhar de esperança?
Nessa noite, o Senhor traz para você essa esperança. Nessa noite, o Senhor te traz um novo fôlego de vida. Nessa noite, essa bênção é para você. Nesse dia 3 de janeiro, para você que está aqui, para você que veio congregar hoje neste lugar, essa bênção liberada para você. Quanto a isto, ainda há esperança. Ainda há esperança. Que o Senhor te encha de força, que o Senhor te encha de ousadia, que o Senhor te capacite com o seu Espírito Santo, para que você se levante cheio de força, de ousadia, de intrepidez, para despedir aquilo que é pecado, para despedir aquilo que te afasta do propósito de Deus, para despedir aquilo que está travando o crescimento, o seu avanço no Senhor Jesus. Que o Senhor te encha dessa esperança, que o Senhor te encha dessa força, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Isaías, querido. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Eu queria que você se colocasse de pé nesta hora. Isaías capítulo 61. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 61 e se coloque de pé. Eu queria pedir a ajuda aqui do Ministério do Louvor. Tragam as Bíblias de vocês para cá, fazendo favor. Eu gostaria que vocês participassem também desse momento. Nós vamos ler juntos Isaías 61, todo do versículo 1 ao 11. Nós vamos orar essa palavra. Nós vamos profetizar essa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre essa igreja, sobre os nossos grupos familiares. E ainda que sejam versões diferentes, nós vamos ler orando essa palavra e declarando as boas novas da salvação sobre nós como igreja, como filhos de Deus. Nós vamos profetizar em fé e nós vamos ver aquilo que o Senhor vai fazer conosco. Nós veremos a salvação do nosso Deus. Nós veremos o Senhor nos enchendo de fé. Nós veremos o Senhor aumentando a nossa expectativa de vida nele, em nome de Jesus. Isaías capítulo 61. Versículo 1 diz assim, podemos ler todos juntos, amém? Mesmo que em versões diferentes, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis.
Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia! 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 Nós cremos na palavra do Senhor, amém, queridos? Nós cremos na palavra de Deus. E é na palavra do Senhor, é no Senhor que nós colocamos a nossa fé nesta hora. E nessa hora o Senhor quer trazer sobre nós, querido, um sentido, uma consciência de arrependimento. Antes de nós celebrarmos, antes de nós cantarmos que o Espírito de Deus está sobre nós e a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor quer trazer sobre nós esse momento, o momento de quebrantamento, o momento de rendição, de entender o que é que eu preciso despedir nesta noite, o que é que eu preciso mandar embora nesta noite. Eu sei que a dor, querido, eu sei que a dor quando nós precisamos despedir o pecado, porque nós nos acostumamos com ele, nós nos acostumamos com hábitos errados, e dói para despedir os hábitos errados, o pecado, mas o Senhor quer trazer a santidade dele sobre nós. O Senhor quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele quer concretizar cada uma das bênçãos que Ele já separou para você. Mas é necessário despedir o pecado, despedir aquilo que lhe afasta, aquilo que te faz transgredir os mandamentos do Senhor. Então nessa hora, querido, vai ser sua oportunidade de você diante do Senhor, você dizer: Senhor Jesus, eu quero despedir isso. Senhor, eu quero mandar embora da minha vida isso. Isso não serve mais para mim, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado cometendo isso. Eu sei que eu estou pecando contra o Senhor, sendo desobediente nisso. É o seu momento, querido. É a sua decisão nessa hora de despedir. Ah, como eu sei que o Senhor está enchendo o seu coração de esperança. E você só tem coragem de despedir aquilo que está errado quando há uma esperança de que ao despedir você vai ter um futuro. Deixa o Senhor te encher de esperança. Deixa o Senhor te encher de expectativa por um futuro abençoado na presença dEle. Esse futuro, querido, pode ser hoje. Esse futuro pode ser amanhã. Esse futuro talvez possa ser daqui a 6 meses. Talvez são coisas que você vai levar um tempo consertando. Talvez são coisas que você vai precisar voltar atrás. E isso vai levar tempo. Mas decida hoje, por um breve momento,
em que a graça do Senhor, por um breve momento, como Esdras orou, em que a graça do Senhor esteve com eles. E o povo não aproveitou essa oportunidade. Mas depois eles tiveram com grande dor e com muito pranto e choro fazer isso. Eles tiveram a oportunidade de fazer isso. Então que nessa noite seja a minha e a sua oportunidade de fazer isso diante de Deus.